Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, tudo legal. Quero dizer a vocês que hoje a gente tem mais uma aula, né, para a gente aprofundar um pouco esses nossos conhecimentos aí entre fala, escrita e tecnologia. Vocês hoje não estão me vendo, porque eu estou colocando aqui, obviamente, uma telinha, né, do nosso curso, e a gente vai ter um pouco de descanso da imagem do professor, vamos dizer assim, tá certo? Veja, eu queria conversar com vocês hoje, já que nas duas aulas anteriores eu chamei a atenção para questões um pouco mais gerais, né? Eu queria chamar a atenção de vocês hoje para os sons que são possíveis na nossa língua, tá? Então, há sons, né, que não existem em língua portuguesa e há sons totalmente possíveis do ponto de vista do português, né? Antes da gente falar de escrita, a gente precisa falar de fala, né? Não é à toa que eu coloquei aí o termo fala em primeiro lugar, né, no nosso pensamento para esse curso, né? Então primeiro veio a fala, só depois é que o homem passou a escrever, né? Lá na frente eu vou dar uma aulinha para vocês também sobre curiosidades sobre a escrita, a história da escrita, um pouco por aí, tá certo? Mas por enquanto a gente vai focar, vamos continuar falando de fala, né? Quando eu falo de emissão de sons, né? Quando eu falo de produção de palavras na língua portuguesa. Então, para fazer isso, tá? Eu escolhi um campo, né? Um campo semântico. Como assim um campo semântico, né? Explico. Eu vou falar, né? Dar meus exemplos na aula de hoje só usando verbos. Inclusive serve aí para relembrar, né? O que é um verbo, né? É uma classe de palavras da nossa língua que indica ação, né, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza, tá certo? Grosso modo, vamos pensar que verbos são ações, né? Claro que é um pouco mais que isso, né, porque representado também, quando você fala eu sou feliz, é um estado, né, de como você é, né? Mudança de estado, quando você diz eu fiquei triste, né, mudou um estado aí de um estado para outro. Mas no geral, né, a grande representação dos verbos é para ações. Então, todas essas palavras que nós veremos de exemplo, tá, são palavras que são verbos, tá? Então, procurei concentrar aqui verbos de ação. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção não é no verbo em si, tá certo? Eu quero que vocês prestem atenção no som que está em destaque em cada verbo desses, tá certo? Vamos ver o primeiro. Vamos falar primeiro de vogais, tá? Pra você ter uma ideia. Veja, eu tenho a palavra ligar, tá certo? Na palavra ligar, óbvio que eu tenho o som em destaque e o som é da letra I. Tudo bem até aí? Ou seja, o que é que eu quero que você perceba com essa aula? Que esse som é um som que existe, é um som possível na nossa língua. Tudo bem? Vamos lá. Tenho a palavra ver, né? E na palavra ver, o som é E, não é E. Apesar de que, obviamente, há duas emissões diferentes para essa letra, né? Eu posso falar ver, ele vai ver, né? Ou ele vai ver. Claro que ele vai ver, ninguém diz, né? Diz em outros contextos, mas não nesse contexto de emissão do som dessa letra aqui. Então aqui o som de ver é essa letra aí que está em destaque, né? O E, que nós chamaríamos, ou E para quem mora em São Paulo. O ver, o som é E, tá? Vamos, deixa eu, antes de eu passar, eu passar, mas eu vou dizer logo aqui. Existe aquela arenga, né, vamos dizer assim, aquela briga entre quem é do Nordeste, quem é do Sul. Eu devo dizer será ou devo dizer será, né? Esse como é que nós aprendemos na escola? Nós aprendemos na escola A, E, I, O, U. Como é que o pessoal lá do Sul, Sudeste aprende na escola? Eles aprendem A, E, I, O, U. Então, geralmente na maioria das palavras a gente vai falar, por exemplo, esse som é aberto, né? Não é o caso da palavra ver. Ver, esse som está fechado, né? Mas na palavra Pernambuco, né, nós diríamos possivelmente esse som aberto. Pernambuco, uma emissão aberta. Eles diriam Pernambuco, uma emissão fechada, né? Como é aqui na palavra ver. Tá? Então veja um exemplo que segue para vocês compreenderem melhor o que eu estou falando. Pegar. Pegar é com um som aberto, né? Nós pronunciamos pegar. Mas pode ser, obviamente, que quem está em outra região do país fale pegar, né? Fale isso com um som
fechado, né? Pegar, no lugar de pegar. E aí a briga, né, é dizer assim, quem está certo? Gente, segundo a gramática da língua portuguesa, né, as duas emissões são possíveis, ou seja, não tem essa coisa de olhar para quem está no Nordeste e falar pegar, menino, né, aqueles sotaques, às vezes que a Rede Globo faz, né, de quem mora no Nordeste, que é um sotaque totalmente artificial, porque nós não falamos, eles forçam muito, né, para falar esse aberto, pegar, menino, e a gente não fala tão aberto como eles, né, acham que falamos. Então é um som até mais de caricatura mesmo, né, para fazer aquela caricatura, quem mora no Nordeste fala como se fosse uma caricatura, mas não é, tá? Então eu quero deixar claro com esses slides que tanto o som E como o som E, eles são muito possíveis na nossa língua. Então muito mais do que ficar se debatendo aí, né, se digladiando se é E ou se é E, a gente tem que ter a compreensão de que as duas emissões são possíveis, sobrevivem e estão corretas do ponto de vista dos estudos linguísticos, tá certo? Posso pronunciar com um som fechado, aqui em cima, ó, ver, não tem problema, e posso pronunciar um som aberto, ó, de pegar, aqui embaixo, tá bem? Vamos lá. Largar, né? Aí só é A mesmo, nós não temos emissões diferentes para a letra A, tá certo? Depois temos o som que também gera polêmica, né? É cortar ou cortar, né? Então fica essa questão aí. Eu coloquei aqui nessa palavra, né, cortar, como se fosse um som aberto, né? Um O aberto, né? Cortar. Há quem diga cortar. Tá errado, gente? Não. Eu estou errado porque estou falando cortar? Também não. Então é uma briga, né, que as pessoas querem criar, dizendo, o melhor é você pronunciar aberto, não, o melhor é para você pronunciar fechado. Gente, a gramática prevê os dois usos, né? As duas formas estão corretas, então não há que se discutir. Não, quem fica nesse tipo de discussão, de dizer, o mais correto é isso, o mais correto é aquilo, é porque certamente nunca estudou a linguagem a fundo, né? Não estudou sequer uma gramática, porque se a pessoa ler uma gramática, a pessoa vai ver que na gramática, qualquer gramática que você pegue que vai tratar dessa questão de emissão de sons abertos ou fechados, as gramáticas vão dizer que os dois são possíveis na nossa língua, tá certo? Então, cortar, eu mentalizei aqui com som aberto, tá? Mas temos, por exemplo, morder, né? Morder. Então ninguém diz morder, vou morder você, né? A gente não fala isso com som aberto, né? Então eu estou provando, né, com esses slides para vocês que nós temos essas emissões são possíveis, tanto o aberto quanto a emissão do som fechado, né? E finalmente temos aqui a letra U, né, que é essa A consenso, assim como letra A consenso. U é o mesmo, né? Não tem como se pronunciar diferente. Tudo bem? Então, para encerrar essa aula aqui, eu vou colocar uma atividade que vocês devem responder no comentário desse vídeo, que é essa daqui, tá? Atividade 1. Por que eu chamei de atividade 1? Porque a aula da semana que vem, a gente vai trabalhar as consoantes, tá? Hoje são só... Na semana que vem a gente vai trabalhar as consoantes, e aí seria, no caso, a atividade 2, né, do estudo assim, dos sons, né, os sons da língua. Então, sons da língua como vogal, né, e sons da língua como consoante. É essa a diferença que eu quero que vocês percebam, tá? Então, na atividade 1 é bem fácil, tá? Eu quero que vocês escolham dois pares de palavras nas quais o som pode ser representado por emissões diferentes. O exemplo que eu vou dar não vale, tá, gente? Então, escutem TV aí durante a semana, assistam aos vídeos, novelas, filmes, o que for, e por exemplo, né, eu quero que você faça dois pares de palavras, ou seja, são 4 palavras, né, que você vai escrever assim. O primeiro par de palavras, por exemplo, eu já dei o exemplo aqui, tá? Pernambuco, Pernambuco. Veja, os dois sobrevivem. Eu posso falar isso aberto ou posso falar isso fechado, tá certo? O outro par de palavras, por exemplo, seria cortar e cortar, né? Eu vou cortar, né, a carne, eu vou cortar a carne. Então, nos dois, as emissões, né, são diferentes, né? Então vocês vão fazer isso no comentário aqui do vídeo. Olha que eu vou começar a olhar aqui a participação de vocês, tá certo? Para até saber se estão entendendo, se estão antenados ao que está sendo explicado no curso. Então escolham aí dois pares de palavras que podem ser de emissão aberta ou fechada, sem problema nenhum,
coloquem aí nos comentários, e é bom porque a gente vai lendo também, né? Evitem repetir o que os colegas colocarem, tá certo? Então, se alguém colocou um exemplo como esse Pernambuco, você procura isso em outro lugar. E esse exercício, gente, é para fazer você perceber que os dois pares estão corretos, são possíveis na nossa língua. Esses dois sons existem, tá? Então não seria correto na nossa língua se eu estivesse trabalhando com um som que não existisse na língua portuguesa, mas esses sons existem. Isso quer dizer que essas emissões também podem, né, sobreviver, né, tanto sendo abertas como sendo fechadas. Tudo bem? Então, muito obrigado pela atenção de vocês hoje. Espero ver os comentários de vocês. Evitem repetir as palavras que os colegas colocaram, tá certo? E a gente vai se falando, tá bom? Usem máscaras, lavem as mãos, tenham cuidado com o coronavírus. Um cheiro grande e até o próximo encontro nosso. Bye, bye.